Por tempo. De silêncio. Vem pra frente, presta atenção aqui. Deixa eu espiar pra lá. Vamos lá, senta. Agora, essas gás aqui pra frente, presta atenção. Não tem que limpar, mas Você tem isso. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o livro do Gênesis. Já ouviram falar desse livro? não. Já. Não. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, sabe o que significa? Não. Origem. Origem de quê? Que o livro do Gênesis relata? Origem de um monte de coisa, né? Origem do universo, como Deus faz o mundo em 6 dias, no sétimo descansa. No sexto ele faz o homem, o primeiro homem do barro, sopra nas narinas do homem o boneco de barro, ganha vida. Depois da costela dele faz a mulher. Depois eles comem o fruto proibido. Depois eles têm 2 filhos, um mata o outro. Eles são expulsos do jardim do Éden, do paraíso, saem andando errantes pelo mundo, a humanidade se torna pecadora, Deus manda um dilúvio para salvar a humanidade. Ele escolhe Noé, que era um homem justo, e salva Noé, sua família. Noé constrói uma arca e salva os animais. Depois tem a Torre de Babel, que pela soberba humana ele derruba e faz com que a humanidade se confunda. Até então só existia uma língua, agora existe uma diversidade de línguas, os seres humanos já não mais se entendem. E assim vai indo, até que vem Abraão, que é considerado o patriarca, o pai da fé. Deus fala para Abraão sair da terra dele para a terra prometida, Canaã. Uma terra que jorra leite e mel. Uma terra onde ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E aí Abraão, já velho, idoso, sai ele e sua esposa, e está demorando demais para ter o filho. E aí a esposa dele se desespera e fala: eu não vou conseguir engravidar porque eu sou estéril. E arruma a escrava dela para Abraão chapuletar. Abraão chapuletou Agar e engravidou ela. De Agar nasceu Ismael. Mas só que os dois acabaram sendo expulsos, foram abandonados, a escrava e o filho de Abraão, Ismael. Ismael acabou dando origem, segundo os muçulmanos, os islâmicos, ao povo árabe, o povo muçulmano. E assim, Abraão é o pai dos muçulmanos, pai dos judeus e pai dos cristãos, porque os cristãos acreditam que Jesus é descendente de Abraão também. É o pai das 6 grandes religiões monoteístas. Então, lá no Gênesis capítulo 22, versículo 2, nós temos um grande teste de Abraão. Qual foi o grande teste de Abraão? A esposa dele, já idosa, Sara, com 90 anos de idade, engravida. Dá à luz a um filho, Abraão. E aí, logo que o filho nasce, Deus pede para que Abraão sacrifique o próprio filho. E aí? Que Deus maluco. Enrolou pra caralho para dar um filho. Dá um filho, depois que eu estou velho pra caralho. Eu estava com 100 anos, Abraão. E agora ele pede para matar meu filho? Deus acabou fazendo nada com a minha cara, esse Deus aí. Então agora eu sei que você teme a Deus. Por quê? Porque ele acabou obedecendo a Deus e foi até o Monte Moriá, onde ele iria sacrificar o seu filho. Chega na hora que ele vai sacrificar, uma voz vem do céu de um anjo e fala: não, Abraão, faz isso não. Faz essa cagada não, Deus está brincando, está tirando o homem com sua cara aí, está só te tirando. Está aqui, ó, tem um cordeiro ali preso entre os arbustos, sacrifica ele no lugar do seu filho. Isso mostra que o quê? Os povos antigos sacrificavam o filho primogênito. O filho primogênito era morto e queimado, para que o odor dessa queimadura, do churrasco era feito com o filho mais velho, subisse como um agradável odor para os deuses. E o povo hebreu também fazia isso. Mas aqui, no episódio de Abraão, Deus muda isso. E agora não é mais necessário sacrificar o filho para Deus. Você pode substituir a oferenda do filho por um animal, se você for um pastor, um criador de animais. Agora, se você for um agricultor, você pode fazer outra oferenda, que é a oferenda daquilo que você planta para Deus. E depois, com o sacrifício de Cristo, muda completamente. Agora não é preciso mais nenhum tipo de sacrifício, nem de humanos, nem de animais, e nem de primícias das plantações.
Agora o sacrifício eterno, o sacrifício final foi feito por Jesus na cruz. O sangue de Jesus foi derramado para redimir a humanidade, para os cristãos. Então fala do sacrifício, esse relato. O sacrifício de quem? Do filho, do menino Isaac. Sara apresentou Agar, que era uma escrava egípcia, a Abraão. E Sara esperou Agar conceber um filho de Abraão, nasceu Ismael. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, segundo o livro, a carta dos Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Então era comum fazer esse tipo de oferenda aos deuses do mundo antigo, principalmente ofertar o primeiro filho. Depois isso acabou mudando. Os próprios judeus, eles ofertavam agora o filho não em sacrifício, mas ofertavam o filho para ser um sacerdote, alguém que serviria no templo. Depois os católicos também fizeram a mesma coisa. O filho primogênito, ele tinha que ir para o seminário, estudar para ser padre. Inclusive eu fui um primogênito que fui para o seminário e fui para ser padre. Mas não foi porque meus pais me mandaram, porque meu pai era católico na igreja e minha mãe era espírita. Então Abraão preparando o sacrifício sacro, os 3 anjos esperam aí, e Sara vai no fundo. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão obedeceu a Deus, segundo o livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Então são múltiplas bênçãos, na verdade são 7 bênçãos que Deus concede a Abraão no livro do Gênesis, né? E aí essa parte agora passou a ser simbólica, esse sacrifício não é mais necessário, sacrificar o filho primogênito. Agora, nem mais necessário é para os cristãos, por exemplo, sacrificar animais e oferendas de plantações. Apesar de que muitos dedicam o primeiro filho à vida religiosa. Então cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, segundo a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Então tem festas comemorativas tanto no judaísmo quanto entre os islâmicos. Nesse dia, o dia do sacrifício, o dia que Abraão teve coragem de sacrificar o seu próprio filho, seu único filho. Na verdade não, ele teve outro que é escravo, mas o povo não considera, a Bíblia meio que deixa de lado esse outro filho. Apesar de que para os muçulmanos o filho que Abraão ia sacrificar é Ismael, não Isaac. Então mãos decoradas aí com rena decoraram Eid Mubarak, que é o Eid abençoado, o dia abençoado, ou na Eid al-Adha, na Índia. Nesse dia os muçulmanos sacrificam um carneiro, um cordeiro, para poder celebrar a disposição de Abraão de obedecer a Deus e sacrificar o seu filho. Mas para os muçulmanos é o Ismael que Abraão teria ido sacrificar. Mas agora não é necessário mais sacrificar os filhos primogênitos. Agora os primogênitos eles herdarão o quê? A descendência. Tanto que Isaac vai herdar a bênção de Deus concedida a Abraão. Depois Isaac vai passar essa bênção para quem? Jacó, Israel, né? Eram 2, era para ser para Esaú. Por que o Esaú não recebeu a bênção? Porque Isaac e a mãe dele planejou uma coisa lá e tomou a bênção dele. Colocou umas pedras para ficar. Na verdade, o Esaú, ele estava morrendo de fome, o irmão dele foi passar a perna dele. E aí o mosquito. Vai acontecer comigo também. Esse mosquito fica aqui. Então, o Esaú estava morrendo de fome, o irmão dele estava fazendo lentilhas. Ele falou: te dou um prato. Te dou um prato de lentilhas se você me passar a sua bênção. Aí ele foi para poder enganar o pai estava cego. Meteram uma pele lá peluda, porque o Esaú era peludo, né? E o Jacó foi lá e recebeu a bênção. E ele passou até a herança, a continuidade. E aí ele briga com Deus. Tem um momento que ele briga com Deus ou com um anjo. Jacó, ele vai, o anjo Deus fere a coxa dele. Fere a coxa e muda o nome dele de Jacó para Israel. Aí tem 12 filhos. Um desses filhos é vendido como escravo no Egito pelos irmãos. O José. E depois José acaba salvando os irmãos e a família da fome. Porque ele vai lá, faz a moral com o faraó, porque ele sabia interpretar os sonhos, e aí ele vira uma pessoa de muita importância lá no Egito.
Depois o povo acaba se tornando escravo no Egito. Quem liberta eles da escravidão no Egito? Moisés. Então esse é um pouco da história do livro de Gênesis. Mas Moisés já está no outro livro que é no Êxodo, né? Eu sabia.